Gravando em duas câmeras. Boa noite. Aula número que é? É a 3 ou é a 4? É a 4? 4. De revelações metafísicas do texto. Cadê? Até estava aberto aqui já. Cadê? Do texto do áudio do Joel, né? A mente preenchida pela verdade. Não, a gente parou aqui. Vou entrar direto na aula aqui hoje. Quero ver o que acontece. Aqui está anotado, agora me diga para onde a febre foi. Perto da onde? Lê outro pedacinho para mim. Bem, tem uma senhora aqui, outra noite estava doente, com tanta febre que podia ter certeza que não poderia vir à aula. Beleza. Para onde? Agora me diga, para onde a febre foi? Vou fechar os microfones aqui. Que ele tá falando aqui de um princípio de cura, certo? Como uma cura aconteceu ali. Vamos voltar um pouquinho. Bem, tem uma senhora aqui que outra noite estava tem gente nova na sala, tá certo? Faz só um comentário inicial aqui. As aulas de revelações metafísicas de quarta, quinzenais, por enquanto, que talvez vire semanal, vamos ver como é que fica a coisa. Por enquanto é quinzenal. Então tem 2 aulas por mês de revelações metafísicas. Essas aulas são gratuitas para todos os participantes da classe e vai ter cupom também, tá certo? A mesma coisa, assinatura de material vitalício. Não tem custo essa aula, é uma aula extra, por isso que chama classe privativa extra, de um projeto que estava há mais de 2 anos aí esperando e se a gente só espera, não acontece nunca. Então, a gente aumentou as aulas, parece que a gente está se adaptando bem, né? Uma parte está na classe 2, outra está na classe 3. Mas o assunto, no geral, que roda em todas as classes, tem o mesmo teor. Então, a gente vai se adaptando a esse tipo de linguagem, a esse tipo de pensamento. E mesmo os alunos da classe, que até que eu já a conheço de atendimento, que eu sei que já patinaram muito no passado, hoje se situam melhores dentro da prática com os autores, né? E para quem... muita gente passou comigo e sumiu, não sei. Eu vi eles começarem a entender e sumir, ou outros chegavam com uns problemão, faz uma das coisas. Não sei. Tem gente que entende, depois aparece, você vê, continua estudando, mas eu sei de quem está aqui. E eu sei daqueles que não estão aqui, mas que fizeram terapia e chegaram a algum entendimento saindo da principal frustração, né? Porque com quem que eu estava falando? Foi uma paciente da sala, fez uma sessão, acho que foi ontem, hoje, que quando... me faz a lembrança, por favor, ô Beatriz, nós vamos começar com isso. Olha, achei que a aula ia começar direto no livro, que nada. Peraí, vou abrir aqui. Quando acaba a procura, começa o entendimento, é a pergunta. Porque assim, a gente fica querendo entender a prática, certo?
Porque aqui, com qualquer um que eu converso no atendimento, normalmente, quando está estudando, aluno da classe ou não, são pessoas que estão querendo entender a prática. E elas vêm tentando entender a prática dentro dos problemas da vida cotidiana. E elas veem que não é da noite para o dia, nem é tão fácil assim, mas que a vivência naquilo que nos pareceu lógico, aquilo que é mantido em nós, vai se tornando visível em algum grau internamente, pelo menos na ideia. Às vezes aqui a gente questiona, que pergunta até se isso aqui é verdade. Pensa quantas vezes vocês acham que eu perguntei isso para mim? De vez em quando a pergunta quer surgir, né? Eu dou uma risadinha. Porque se isso aqui for mentira, eu prefiro viver nessa loucura, certo? Né? Porque a resposta que eu tenho para seguir essa perguntinha na minha mente. Eu estava conversando com a Beatriz na sessão e surgiu a questão, né? Porque a gente tem que conversar. Os assuntos nas sessões começam a convergir para o teor central do que está vindo nas classes. E o teor central que está vindo nas 3 classes é consciência. Porque uma coisa é a gente ter ideias quânticas sobre consciência, ou ideias humanas sobre consciência. Outra é a gente começar a ter algum entendimento ou algum discernimento espiritual sobre consciência. Então, aquilo que eu mantenho em minha consciência fica valendo como realidade. Então, no momento em que eu conheço a prática e estou trocando pela realidade da prática, também tem o mesmo valor. Só que aí cura a gente da neurose. Como é que foi a pergunta? O negócio lá mesmo, Beatriz? Você tá, abre o microfone aí. Vamos lá, peraí. Fica difícil o microfone, né? Tá certo. Quando acaba a procura disso que a gente buscava e encontra, vamos, entre aspas, aqui nas palavras de Joel, né? Então, quando acaba a procura por aquilo que a gente ansiava, que é o Espírito de Deus, a realidade, essa nova forma de ver, né? Disso, Exatamente. Aí, a partir, quando acaba a procura, começa o entendimento? Isso, obrigado. Quando nós estamos procurando por Deus, o caminho diz que enquanto nós estivermos procurando por Deus, nós estamos em erro. Está lá no Sabedorias, capítulo 10, lá. Né? Em um momento ele saca que ele deve parar de procurar por Deus. Mas eu não vou voltar lá, senão eu ia ter que abrir o caminho infinito e falar daquilo ali. Dá uma procuradinha lá, né? Caminho infinito, capítulo 10, vai achar lá. Né? Se nós estamos num sentido de necessidade de Deus, estamos agindo em ilusão, em sonho, agindo em sonho. Qualquer sentido de necessidade de Deus é agir em sonho. Pronto, não precisei ir lá, lembrei. Então, será que eu estou buscando Deus ainda? Ou eu estou procurando a experiência de viver a cada instante essa realidade? Vamos lembrar daquela questão do atemporal? O tempo não existe, certo? Nem matematicamente, nem metafisicamente falando. Gente, a própria matemática não existe, ela é uma abstração maravilhosa dentro de Deus, como uma bela flor, para que o homem possa subir o nível do seu intelecto. Olha só, a matemática surge dentro do espírito, como expansão da consciência humana, para que ele possa sobreviver e dela usufruir e um dia se aproximar do divino. Porque a matemática é mecânica quântica. Mecânica quântica é invisível e manifesto. Invisível e manifesto já não é mais filosofia, certo? Aí nós estamos tratando o quê? De conhecimento metafísico, de discernimento espiritual. Por isso que tem lá um audinho lá, que eu até vi, mas eu não tive oportunidade de parar para estudar ainda, que é saindo do metafísico para o místico. Não tem um teminha mais ou menos assim? Ninguém estranhou nada, não. Eu enjoei de passar gel no cabelo, naquela pouca telha lá. É que não tô, né? Ninguém falou nada, então eu falo. Então, a situação de começar a compreender isso como consciência bota a gente em xeque, a nossa crença em xeque e até a razão da prática em xeque. Tem que pôr mesmo. Qualquer coisa que seja fácil de se compreender deve ser mais profundamente investigado. Tem um negocinho assim, lá também no Caminho Infinito,
né? Deve se duvidar daquilo. Então, o discernimento individual na prática é o mesmo caminho para nós de que para qualquer um que deu testemunho lá o maior metafísico dos últimos 500 anos. Eles estão falando ali que eles entendem. A gente vai meditando por uns anos, gente, e começa ali dentro da meditação a entender melhor o invisível. Vai chegando no entendimento que você não nega mais. Fala. A consciência só existe porque ela é invisível. Meu corpo não é nada. Eu em mim mesmo sou invisível, dentro dessa realidade manifesta. Se ele nele mesmo ele é invisível, ele é um com todo o invisível. Então ele pode usufruir do quê? De toda realidade manifesta. Cadê o limite ali? Tem algum limite nisso? É visão espiritual da vida, tá? A visão, esse aqui estava, até esse negócio da visão material da vida, veio no começo da meditação aqui. A visão material da vida, gente, não está no fato de que as coisas são matéria e a gente precisa sobreviver, não. Todo mundo manifesto é espírito em movimento, certo? A manifestação é espiritual. O mundo da matéria, ou a mente da matéria, ou a visão material da vida é uma prisão na mente. Porque o mundo manifesto é a presença. Então, o mundo manifesto sendo a presença e não se opondo a nada, ele se amolda a quem? Ao Filho de Deus, às emoções humanas. Agora, o Filho de Deus, na totalidade, negando a presença, ele amolda o planeta do quê? De um orbe terrestre de evolução de consciência kármica. Algum mal nisso? Nada, só um estágio de consciência. Então, estudar esse assuntinho que a gente estuda aqui, essa coisinha pouca, coloca a gente num outro patamar do ponto de vista de observar a vida e qualquer evento. Todos os praticantes têm dificuldade com a bendita reinterpretação. Bendita. Porque eu reinterpretei muito. A minha mente pensava tanto lixo, há tantos anos já, que a reinterpretação veio como um bálsamo, porque o lixo não saía dali, então é como se estivesse varrendo o tempo todo. O tempo todo. Sabe, é uma sombra densa. Aí você fala, cara, mas se eu pegar isso aqui, eu fico menos louco. Eu tô falando sério, é sério isso. Porque uma entropia psíquica que eu aprendi a lidar com ela por mais de década. Como que aguenta uma pressão dessa, né? O único jeito de suportar essa pressão foi uma sede por uma busca, por uma verdade, ou ali superar aquelas situações. Não importa. Então, nós estamos aprendendo a reconhecer o mundo manifesto como manifestação do invisível. Uma hora, numa rememoração, num ruminar da mente lá na frente, na meditação, o indivíduo começa... ele pode ter o que é uma elevação da consciência? Ele tem um eureka ali. Cara, isso agora está me parecendo muito real. E depois ele perde um pouco aquele sentido, porque os problemas ainda estão um pouquinho junto ali. Então ele vai tendo cliques. Esses cliques vão somando, por mais que sejam pequenos testemunhos, no caminho de espinho ele não volta mais. Ele está procurando desviar dos outros espinhos, e aqueles que o ferirem, certo? Ele leva aqueles espinhos que ainda os estiverem ferindo numa boa, porque ele está saindo do centro do labirinto dos espinhos. O labirinto da mente. A visão material da vida, ela é presa na mente, em lugar nenhum mais. E mudar este conceito é aprender a viver no real, no mundo real. Eu até lembro lá do Matrix, é o mundo do real. O mundo do real é aquilo que a gente sabe que é verdade manifesta. Então a gente sabe que tem um invisível manifesto e uma verdade sendo manifesta, num planeta que não tem a menor consciência disso. Porque falar assim, não, vamos abandonar a crença do bem e do mal, porque aí nós vamos acabar com as guerras, vamos proliferar essa informação. Isso é ilusão. O Joel fala nas obras dele, deixa claro, para a gente não entrar por essa. E a gente começa a ter essas experiências logo no começo, quando a gente vai para os amigos, para os conhecidos e tal. Até alguns antigos, você lembra, tal. Nada. E algumas burdoadas, vez ou outra.
E quando você está ali 3, 4, 5, 6, 7, 8, você está sujeito a dar uma escorregada com um parente, tomar uma bordoada, mas você pode ter certeza, um estranho, qualquer situação. Qualquer situação. O praticante com 3 para 4, 2 anos, vai, 2 para 3, ele já começa a se ligar que ele tem que estar preparado para trabalhar com as mais inusitadas situações. Porque a resposta dele espiritual tem que ser de prontidão. Ela tem que vir, a resposta espiritual diante da situação tem que vir tão rápido quanto o ego. O ego vai temer, eu conheço o perigo. Certo? Eu sou destemido. Eu conheço perigo e não o temo. Qual é o perigo? O único perigo que a gente corre é o da crença no bem e no mal. Então, enquanto a gente está trabalhando a consciência para ter uma melhor resposta humana a essas reações, gente doente, gente pedindo ajuda, gente não sei o quê, nós não estamos garantindo que nós somos praticantes, que nós vamos fazer curas. Nós estamos todos aqui numa experiência. Nós estamos compartilhando uma experiência de prática com esses comentários, com a experiência individual de vocês, com um ou outro casinho, com um ou outro assunto que a gente discute dentro da sala. Certo? Porque a gente se fala, mas quase todo mundo aqui fala comigo. Certo? Os que não falam, de vez em quando fala, tem os novos que não sabem como é que isso aqui funciona, de vez em quando alguém vem para a sessão, tem gente da classe que mesmo dentro da sessão da classe prefere fazer a sessão normal, tem de tudo. Então eu tive uma conversa hoje com a Magda, dá um tchauzinho para nós ali, Magda. Eu conversei com as duas. Não, eu conversei com você? Não, você deu tchau. Né? Eu conversei com você no WhatsApp, mas eu conversei com a Magda Margot, e aí a gente estava falando dessa dificuldade de acolher ou conter o outro quando já está contendo um pouco, e a gente se sentir meio arrastado, porque o problema do outro não cede, e de repente a gente fica meio esquisito. Não é? O Joel tem lá no Arte Curar pelo Espírito, né? Ele fala que vez por outra um praticante vai chamar o outro, até que ele não precise mais. Tem lá no último capítulo, lá, um trechinho assim. Então, voltando para a pergunta lá de Beatriz, para a gente vir para a leitura aqui. Eu ainda estou procurando por Deus? Porque se eu ainda estiver procurando por Deus, eu não entendi a prática. E chega uma hora que tem que entender isso lá no caminho infinito, tá? Isso não é uma bronca que não na aula número 4 de revelações metafísicas, depois de um monte de aula de classe. Não, não é não. É um pensamento que tem que ocorrer lá no caminho infinito. Eu não sei se eu lembrei de dizer até hoje. Se eu já disse, beleza. Então eu estou dizendo de novo ou pela primeira vez. Tem que entender lá no caminho infinito. Eu estou procurando por Deus? Não tem no áudio Pérola, Pérola, o Joel não fala que quando a gente deixa de perseguir Deus, Deus nos persegue? Tem isso lá. Esse monte de pensamento, esses pensamentos têm que grudar na nossa consciência aqui, assim, para a gente lembrar deles, para melhorar a reinterpretação, tá? Senão fica impossível. Impossível. Ninguém se apaixona pela prática ou entra pela prática porque houve que uma novidade que temos aqui uma saída para o fim da dualidade, agora é paz e amor. Não existe isso. A receptividade precisa ser original. Então é meio que como se as pessoas tivessem que encontrar este assunto. Isso, você sabia que isso coloca um limite na prática? Coloca um limite na prática porque, por exemplo, assim, por mais que eu receba uma doação enorme de que vem de algum lugar, eu não posso ir no Faustão pagar um horário. Entendeu? Porque não é assim que funciona. Aí, se você quiser usar aquele dinheiro de outra forma, beleza. Mas as pessoas têm que localizar isso. Professor? O testemunho é as pessoas localizarem o assunto. Pode falar. Eu preciso matar a questão. Estou fugindo, né, Beatriz? Pode falar. Não é isso não, tá não. Não é sobre isso não. A aula para a gente ir para o livro. Mas deixa eu a questão que você falou é sobre, você está falando agora, que eu li agora, nessa União Consciente com Deus, nesse livro aqui, que ele coloca essa questão aí muito, muito explícita, que o praticante não vende. Aquele que busca a prática, ou quem pratica, ele não vende
né? São as pessoas, os receptivos que buscam para comprar. Né? Então, é a questão que eu acho que você estava falando daqueles folders, aquelas questões, muitas vezes, não é você que vai atrás, né? São os receptivos que vão comprar, né? A gente não vende, o praticante não vende, são os receptivos que compram. Eles precisam dar o testemunho de ver o crescimento do trabalho pela graça, você entendeu? Então, ele tem que ter um limite da ação humana ali, no bom senso dele. Porque se não for assim, ele está pondo pressão extra, sem preparo dele. Mas vamos para a questão lá. Então, se eu ainda estou procurando por Deus, então eu não entendi a prática. Então, em algum momento, ele vai entender isso. Então, não preciso mais procurar por ele. Isso aí é refinar o negócio da onipresença, certo? Então, se ele é uma consciência harmônica, minha consciência sendo consciência existente, é uma com ele. Então, que eu não dê poder às coisas na minha mente, para que eu vá aprendendo a testemunhar devagarinho, não importa qual é o nível de dificuldade que está. Então, quando a busca chega ao fim, né? Quando a busca chega ao fim, começa o início do entendimento. Então, como praticantes iniciantes, a gente vai mensurar por um tempo se a minha busca chegou ao fim por compreensão e eu estou percebendo que isso está virando discernimento ou amadurecimento dentro da prática, ou se a maior parte ainda é dor e medo e eu ainda estou buscando o entendimento sobre a existência de Deus. Agora, é assim mesmo. É buscando o entendimento sobre a existência de Deus que a gente entra no reino do mental para ali tomar conta, porque ali é uma zona. No pior sentido da palavra, tá? Não é do cabaré, não. No pior sentido da palavra. O que é o pior? É uma balbúrdia, é um caos na rua, uma revolução não sei lá quanto. Então, a hora que a gente começa a olhar para dentro, para o que é a mente do ser humano e seus pensamentos, tá olhando para o monstrão. O nome que quiser. E aí assusta. Aquilo ali é ele mesmo. Mas e para tirar o medo dali, né? E para entrar alguma compreensão ali? Alguma compreensão entra, é impossível uma compreensão entrar. A compreensão é extraída. O Joel fala disso, do professor que tem que extrair do aluno. A compreensão tem que estar lá dentro, porque originalmente a sabedoria está dentro do ser humano. É dom, instinto natural dele. Da onde vem qualquer habilidade ou dom humano para qualquer coisa? É comunicação não local dessa inteligência infinita manifestada na consciência do indivíduo, que é um marceneiro excelente. Não interessa. Então, ele está começando a compreender a emanação do centro da consciência. E o que ele vai fazer com a roupa suja que está rodando na máquina de lavar? Deixa ela ali, lavando. A gente vai aprendendo a passar por essa catarse de observar a mente. Então, quando acaba a procura, começa o discernimento. Aí, no discernimento é que vai começar o amadurecimento da prática. Então, tem uma primeira fase da prática. Alguns entram para um namoro com a prática, que a prática é uma beleza. Certo? Aquilo ali é um namoro intelectual. Aquilo ali não quer dizer muita coisa, tá? Porque depende do que vai acontecer depois. O namoro intelectual, se ele for só um namoro intelectual, ele vai continuar um namoro intelectual por um tempo. Ali na frente perde sentido a pessoa. Eu já vi gente tentar entender a prática abandonada de monte. Ainda bem que dos que me procuraram, a maioria deu puxou a sardinha para o lado da prática, mas principalmente no começo. Então, acabou no começo dos atendimentos, eu via muito isso. As pessoas dando uma entendidinha, Joel, mais um. Joel é mais um para eles, não é a pessoa que é mais um. Então, quando acaba a procura, né, é que começa o entendimento. Eu estou procurando ainda por Deus? Ou eu vou elaborar essa questão de espírito onipresente? Porque é só daí que a gente dá um saltinho de deixar de temer formas, aparências ou circunstâncias. Isso não impede a gente de se posicionar, tá? Não impede. Eu acho que é só isso, né? Era só isso, né, Beatriz? Basicamente é isso. Eu estou na procura de Deus, quando acaba a procura, começa o discernimento. Aí o discernimento vai se tornar um namoro, um entendimento, conhecimento. Dali para frente que ele vai aprender a conhecer Deus em verdade.
Porque ele tem que confiar no Espírito por causa da sabedoria que está sendo concedida a ele. Não porque ele tem que confiar para confiar. Ele tem que pôr em teste aquilo ali. Ele está pondo na consciência dele a prova, não Deus. Tem que experienciar, como você fala, né? Experienciar. Nas obras. Tem que experienciar Deus. Enquanto a gente não experiencia, a gente só está no namoro ainda, né? Mas, claro que a procura acabou, porque você já está no namoro. Já conheceu. Como o Joel, no caso do carro na neve, lá daquele áudio. Ele praticante, viajando de um lugar para o outro, roda do carro 2 vezes na madrugada, bate na neve, é ajudado, etc. e tal. Ele queria entender o sentido daquilo ali. Ele entendeu o sentido que ele estava amparado em qualquer situação. Depois ele entendeu isso. Não há lugar onde ele vá. Antes ele não foi na biblioteca lá, estava aflito, não sei o quê, não sabia o que fazer direito. E foi mostrada a passagem lá, que qualquer aflição em que ele se metesse na vida, Deus já estaria ali. Tá, então se ele estaria onde quer que eu vá, então ele estava lá onde eu estava, na enrascada do passado. Então quem é que está pegado na enrascada do passado? Sou eu com a minha mente. Porque Deus estava lá. E era minha própria pessoa. Só que eu não sabia disso. Então a gente começa a amadurecer esses tipos de raciocínios agora. É o ser humano enxergando ele como divino, mas não é um divino no nível humano, não. É um divino no nível experienciação diária. Eu vou te falar, ó, eu não sei como é que é para vocês, não, mas não dá para escapar um segundo disso, ainda que a gente passe vários períodos do dia completamente humanos. Ok? Não tem como escapar disso. E isso é uma evidência do início do entendimento do que é consciência. Isso não estava na nossa consciência antes, agora está, beleza? Agora está. E o resto da prática? É a mesma coisa, é só ir tomando posse. Ok? Vamos pro negocinho? Aqui, né? Bem, tem uma senhora aqui que outra noite estava doente, com tanta febre que você podia ter certeza que não poderia vir à aula. Mas ela veio, e o que aconteceu com a febre? Bem, você sabe que ela estava a milhas de distância de mim. Então, eu não a toquei, nem dei nenhum medicamento, nem fiz coisa alguma, fisicamente, mas a febre desapareceu. Agora, me diga para onde ela foi. Ela não foi para lugar nenhum. A febre simplesmente dissipa como se ela nunca tivesse existido, porque essa é a única frase que encaixa aqui, simplesmente porque aquela queixa tinha sido direcionada a uma mente treinada a não sentir nada e não acreditar quando a demanda é feita. Não sentir nada e não acreditar quando a demanda é feita. Não acreditar naquilo que está sendo contado para ela como realidade ou problema. Mas o praticante entende que aquilo é manifestação real da vida humana, tá? Ele não vai para uma elaboração medíocre, não, isso aí é uma ilusão. Nada disso, não. Ele sabe que é uma facticidade humana. Mas ele está aprendendo a conhecer o como aquilo é destituído de poder. E o nosso aprendizado é ir aprendendo o quanto aquilo é destituído de poder. Gente, no primeiro e segundo ano da prática, o terceiro pode não ver cura nenhuma. Porque a prática para melhorar a minha vida pessoal, não, a prática é para unificação, comunhão. Então, a comunhão de qualquer um que a realize em algum grau em sua consciência, beneficia todos que a consciência dele puder tocar. Todos. A gente não pode. Não precisou mais do que classe privativa número 1. Eu sei que tem gente nova aqui e tal. A gente está com classe 2, classe 3 agora começando. Né? E revelações na quarta-feira esse encontro. Dá para a classe sentir que isso realmente está ao nosso alcance? A gente, no geral, assim, a maioria, a gente já não concebe mais isso como impossibilidade e realidade. Ainda que hajam dúvidas até em mim, tá? Não estou me tirando o meu da reta, não. Mas quando a dúvida surge, eu não estou nem aí. O testemunho é para daqui a pouco, e é para o dia seguinte, e é para a continuidade desse trabalho, não importa o que aconteça, porque eu vou falar para vocês, ó, foi tirar eu tive que ir na Rádio Mundial, porque tinha aqui mesmo,
Mas quando a gente saiu de lá, foi tão legal. Depois eu fui percebendo. Nós viramos 3 classes. E eu prefiro isso daqui. Eu prefiro isso daqui. Aquilo ali não quer dizer nada. Nada. A gente foi ali ou como um testemunho, aí mais na frente a gente vai entender o que foi aquela experiência ali, mas que foi 21 marretadas, eu estou muito bem consciente que foi. Depois acabou a vontade de bater a marreta, certo? Eu acho que acabou a libido que foi lá levar aquele assunto. Foi isso. A única explicação que eu tenho, né? Porque eu realmente não estava mais afim. Olha, e foi acontecendo junto com o final de um período programado e perdeu o sentido. Né? Vamos aqui no texto. Aqui. Agora me diga para onde a febre foi. Porém, primeiro deixe-me dizer-lhe onde a febre estava. Ela era apenas uma ilusão, na cabeça, uma crença humana, nada mais. Mas não na cabeça da pessoa, tá? Uma crença humana geral, essa massa de pensamento não é geral, não é uma egrégora com energia, tá, gente? Eu, pelo menos, eu prefiro desmistificar um pouco e não dá tanto valor à possibilidade da avaliação energética da existência de uma egrégora inconsciente coletivo que afeta a mente humana como um ET destruidor. Não é nada disso. Por tempos e tempos, o ser humano acredita que existe dor e doença. Desde que existe ser humano, desde que existe macaco, ele tem inflamação. Imagina um Neandertal morrendo com dor de dente. Meu Deus do céu. Quem já teve dor de dente aqui daquela de quase morrer? Morria, porque ia fazer o quê? Ele ia dar uma pedrada, arrancar o dente ali? Ele não ia fazer. Será? Deve ter um Neandertal que fez, né? Então está na consciência humana. Não há outra informação. É normal para a vida humana ter doenças e problemas, porque sempre foi assim, sempre será, desde antes de Jesus e depois de Jesus. Porque o céu é só depois, a vida humana é feita para ter doenças, por o homem pagar seus pecados. É uma hipnose tremenda. Repetida e repetida. Não é uma ação de uma energia de egrégora, não. É o conhecimento que a mente humana tem, passado de geração em geração. Só isso. Agora, tem tanto poder assim? Ou quem tem sede pela verdade pode realmente se libertar disso? Ué, é um descondicionamento tão eficiente quanto o condicionamento foi. Né? Então, quando é uma ilusão para aquela mente condicionada dentro daquele nível de conhecimento. Então, para ela é real. É uma ilusão, no caso aqui, para aquele que eleva o nível de sua consciência nos anos de prática. Imagina que com 10 ou 15 ou 20 anos de prática, algum curador, algum praticante. O que é um praticante, gente? Ele é um cientista, então ele estuda. Ninguém é um praticante pronto e completo. Muito menos nós aqui e muito menos eu. Ok? É o início de um assunto, que nem a gente falou no começo da aula, nós estamos experienciando isso aqui. Isso é uma experiência. Por isso que chama ciência cristã. O cientista cristão vai experienciar princípios espirituais. Ele é um alquimista da consciência. Experiência não precisa de laboratório? Então, ele vai lidar com crenças, pensamentos, sentimentos e a fé na sabedoria, né? A fé na sabedoria que está sendo revelada para ele. Então, a fé da sabedoria que está sendo revelada para ele é a colher de pau que ele mexe nesse caldeirão. Tá bom ou não? Então, vamos mexendo o doce. Vamos ficar bom. Então, por isso que é uma ilusão, para aquele que sobe o nível de consciência. Para o ser humano é bem real. Na cabeça, uma crença humana, nada mais. Entretanto, quando a paciente me apresentou essa ideia e eu não a aceitei, ela simplesmente desapareceu. O Joel está explicando aqui, eu não a aceitei, porque já era treino tranquilo. Tem alguém falando? Acho que não. Quando ele fala aqui, e eu não a aceitei, porque aquilo já era praxe, rotina e estado de mente dele. Não aceitar aquilo como verdade, ok? Ele está dizendo que de repente eu não aceitei. Não, já era rotina. É que nem chegar a pessoa lá, me dá um pastel aí, tá? Então, quando ele não... Aqui, ó. Entretanto, quando a paciente me apresentou essa ideia e eu não a aceitei, ela simplesmente desapareceu.
Se a tivesse aceito a febre, ela continuaria. O erro se repete continuamente até que encontra um estado de consciência que não o aceita. Então, um com Deus é maioria e prontamente o erro se desfaz. Está claro? Isso aqui ele está abordando diretamente aqui a cura. Então, a prática é um constante treinamento para todas as circunstâncias humanas, mais ou menos com a mesma linha de raciocínio. Mas se o problema continuar aqui, beleza, né? Então, vamos lá. O exercício está em andamento. Você achou que porque você saber você ia ganhar um ticket para sair do parquinho? Não. Brinca lá. Não tem como fugir disso. Então, um com Deus é maioria. E prontamente o erro se desfaz. Está claro? Vocês podem ter certeza que como a gente não tem um livro de relatos de cura, eu comentei, até foi na mesma sessão com a Beatriz, que no Ciência e Saúde deve ter muita coisa, da Mary Baker, deve ter coisas ali. Mas no material do Joel nós não temos. Nem as curas, nem os fracassos. Tá? Porque o que a gente entende do Joel é que praticamente não havia fracassos. Praticamente, tá? Porque existem situações humanas que nem o Joel entendia por que a cura não acontecia. Então ele foi aprendendo a deixar aquilo num baú com menos importância, enquanto ele elevava a compreensão do porquê. Quando ele tentava elevar a compreensão do porquê, ele era obrigado a abandonar de novo a ideia de analisar o porquê aquilo ainda teria poder, ok? Então, qualquer coisa que não foi curada ou algo que não era curado, não era analisado, porque não tinha havido. Porque uma coisa, no geral, a consciência de um praticante vai atender a demanda e a coisa vai acontecer. Vamos imaginar no nível Joel, no geral. Mas dentro desse geral, deste praticante, muitas outras curas só vão vir com a manifestação de um suspiro profundo da presença dentro da meditação. Pode ser outra coisa, uma elevação da consciência, uma verdade que se revele, mas vai vir de forma totalmente involuntária lá dentro da meditação. Então, quando um caso não é atendido, o espírito não responde e a pessoa se ferra ou morre, nós vamos botar a culpa em Deus por causa disso? Deve ter fatores ou situações naquelas consciências envolvidas, além do entendimento do praticante. Agora, por que a gente pode falar isso? Porque quando o praticante avança mesmo, ele vai aumentando o número de sucessos dos casos. Os casos de cura passam a ser maioria, não minoria. Porque os casos de cura pela fé que a gente tem aí são minoria. Então, como é que estuda a minoria que nem aquele caso lá do áudio do Joel, lá do povo que foi em Fátima, né? Que não sei quantos milhões de pessoas tinha ido e 15 tinha curado. No caso da prática é o contrário. Um praticante que avança pela prática, se ele estiver efetivamente avançando pela prática, isso aí tem que aumentar. Porque ele tem que atender a demanda. Ele erra na demanda. Não. Ele está no treino de entender como aceitar essas demandas. Um treino de entender como aceitar essas demandas. E esse treino frita. Nós temos uma mente cru, uma mente humana. Se ela não fritar, ela não vira espiritual. É a mesma mente. A mente em si é essência e pensamento divino. Agora, é impossível sair da entropia ou parar de ter pensamentos humanos. É essa que é a sacada. Tem que viver as duas coisas juntas ali, dando menos poder para a mente humana enquanto vai compreendendo essas verdades. Ô, Sandro. Oi. O que você diria sobre arquétipos? Sobre arquétipos? Uhum. Qualquer arquétipo, isso já foi dito, mas a gente vai lá. Qualquer arquétipo, seja ele... Foi dito? Você falou esse... Não, já foi dito em outras aulas, mas a gente... tá. A pergunta surgiu, não é do nada e ela merece resposta, certo? Uhum. Qualquer arquétipo manifesto como coisa existente que o ser humano conheça, ou mental como coisa que ele não conheça,
ok? É um arquétipo existente, um arquétipo vivo, é um nível de consciência, é uma ideia na consciência daquele indivíduo. Então, só que aí existe o seguinte, né? Existem arquétipos manifestos, que são tudo que existe manifesto no universo, com vida real. Planetas, seres, coisas, espíritos desencarnados, vai, beleza. É o arquétipo ser humano, um monte. Então, existem arquétipos, mas não, as coisas que existem não são arquétipos. Não, peraí. A bicicleta um dia não existiu no planeta Terra. Então, ela era um arquétipo, passou a existir. Existiu primeiro na ideia, depois no papel, e aí existiu fisicamente. Nem tudo que existe como arquétipo... Essa televisão de quem? Eu vou desativar aqui, você abre de novo o seu microfone, aliás. Vamos abrir aqui de novo. Ok, abri. Abri, Sandra. O ruído é aí mesmo, no seu ambiente. Mas vamos lá. Deixa eu ver ali. É porque o Juan deve estar tocando. Peraí. Né? Ok. Nem todos os arquétipos que existem no reino da mente e da ideia humana são arquétipos com vida irreal. São arquétipos de ideias humanas criadas através do tempo de evolução da consciência humana. O medo que inventou um cara vermelho... Vamos pegar esse. Eu acho que é o preferido. O arquétipo do diabo, capeta. Uhum. Passa a existir... Porque o ser humano tem Deus e tem o diabo, o arquétipo mais antigo da Bíblia. O ar do mal, né? Quem que é o inimigo? Ninguém sabe, ele é invisível. Ele ataca, ele arrebata o ser humano, ele tem a morte, tem as pragas, tem as doenças, tem as fomes, tem as enchentes, tem os fins do mundo e os dilúvios. É Deus castigando ou é o diabo? Tem hora que é Deus castigando, tem hora que é o diabo. Então, peraí um pouquinho. Então, de vez em quando, Deus põe a fantasia e vai estar espetada na turma. Porque quem fala normalmente sobre arquétipos, né, fala que é uma consciência mais elevada, os arquétipos são uma consciência mais elevada que a nossa. Bobagem total. Que legal, né? Debater de pronto isso. Porque a consciência do ser humano que alcança a compreensão da presença... Eu falei isso numa aula de classe privativa lá em São Paulo, uma aula antiga, deve ter visto. Numa aula lá, estavam falando de consciência de anjos e não sei o quê. Eu até dei uma burdoada no meio da aula lá. Eu lembro que até fiquei gelado aquele dia. Veio uma energia, assim, eu falei, depois até comentei com a Samira, foi daqui. Eu queria interpretar aquilo que estava acontecendo ali. Né? Porque a consciência do homem elevada é o arquétipo mais poderoso que tem. Vide Jesus, Buda, Joel, Teresa. Como assim? Não, mas existem anjos e não sei quem elevado. Tá bom, eles estão para lá, e se eles estão para lá e existem, eles não podem intervir aqui. Uma consciência elevadíssima, quem ela é? Ela é uma alma de qualquer planeta, que era qualquer espécie, e que elevou como a nossa a consciência da presença. Então está no outro lugar que a gente não tem nem ideia do que é, e não pode intervir aqui. Tá beleza? Então, isso é um arquétipo, uma consciência elevada? É um ser, é uma consciência. Agora, que consciências são essas outras que são tão elevadas que têm poder? Vamos dizer a águia. Quem é que manifesta a águia? Não é a presença? Não é. Agora, olha o poder que a presença tem de manifestar uma águia, a perfeição que é uma águia, a beleza que é uma águia, o símbolo que é uma águia. É o arquétipo maior que é a presença, que é o único poder. Enquanto a gente estiver dando poder a ideias de arquétipos, fecha o entendimento mental para ficar receptivo à presença, ok? Entender a prática da presença derruba a necessidade de entender arquétipo. E se precisar, a gente monta uma aula sobre isso. Se não precisar agora, pode ser que um dia precise. Isso é uma lógica. Por que eu vou me preocupar com os pregadores de roupa do varal, desde que elas estejam limpas, secas e bem passadas? Os arquétipos são os pregadores de roupa do varal, certo? Vai brinquedinho para criança. Vou brincar com o pregador do varal. Quem fala de arquétipo não sabe nada de invisível manifesto.
Arquétipo foi Poli e Playmobil do Jung. Poli, brinquedo. O Jung depois teve que ir para lá. Isso aí faz parte. Por exemplo, vamos para os arquétipos e manifestos. Ideias absurdas, estapafúrdias, ou qualquer pensamento que o ser humano tem dentro da cabeça maluca dele. Sim. Tudo arquétipo acessado e inconsciente coletivo. Todo mundo pensa essas bobagens. Todo tipo de bobagem humana ou dualidade que existe na cabeça do ser humano é arquétipo manifestado por uma mente manifestadora de pensamentos. Ninguém nunca ouviu falar sobre formas de pensamento? Agora, que vida, e eu pergunto aqui, né? Que vida e perigo oferece uma forma, pensamento, para alguém que está entendendo a prática da presença? Nenhuma. Não é? Então a gente pega os arquétipos negativos, que se dane. Ah, caveira, mete a faca na caveira. Pronto, transforma em outro. Mete a faca na caveira. Né? Quem está por trás da caveira? Quem lembra daquele desenho do Fantomas lá, né? Beleza? Tá mais ou menos ou não? Os arquétipos, a gente tem que entender que eles não têm poder nenhum. A gente vai ter compreensão do que é um arquétipo. Uma manifestação mental, ou uma manifestação física, uma criação, uma manifestação do universo, né? Que é as coisas existentes. São arquétipos, mas toda forma existente é um arquétipo manifesto do invisível. Só que são arquétipos manifestos. Aí tem os imanifestos da mente, as ilusões humanas, as crenças, né? As máscaras de Deus. Ideias humanas. São arquétipos só no campo das ideias. Então, só um instante, Magda. Toda ideia espiritual do ser humano, calçada no bem contra o mal, são ideias religiosas kármicas. Até mesmo o bem de Deus na Bíblia é enxergado de um Deus que luta contra o mal. Olha aí. Pode falar, Magda. Porque partindo do princípio que a presença está o tempo inteiro manifesta, né? E que você é um com ela, então, realmente, não tem como existir alguma coisa maior do que essa unidade, né? Não, é pior que isso. É entre nós e ela. Entre nós e a presença. Exatamente, é verdade. Unidades e potestades. Então, quem cultua muitos arquétipos tem uma dificuldade tremenda mental de abstrair o invisível, tá? Então, ele não concebe Deus. Tranquilo? Assim, acho que o que a Ariadne estava querendo perguntar é porque existe uma corrente na internet e eles têm até aulas a respeito de arquétipos que a explicação que eles dão é que é o modelo perfeito, o primeiro modelo perfeito criado pela presença, por Deus, entende? E que a gente vive num estado de consciência de evolução e eles podem te dizer em que estágio você está dentro daqueles 20, eles separam em 22 arquétipos. Entendeu? Os arquétipos podem dizer isso, é isso? Tá, eu vou puxar a sardinha para o outro lado. Ou qual arquétipo nós estamos vivenciando na nossa vida, de acordo com o nível de paz ou de conflito, né? Aí tem um arquétipo que está reinando ali, né? Eu sei que então, são 22 arquétipos que você passa durante a sua vida na Terra, entendeu? Eu já estudei tudo isso, né? Depois que a gente descobre Joel e coisa, a gente vê que tudo isso é bobagem mesmo, como o professor está falando. É só uma questão de informação. Você tem informação. É assim, quem procurar pelo em ovo vai achar. E essa é da hora. Veio dois espíritos, só pode. Quem procurar pelo em ovo vai achar. Vai achar. Os cabelos no ovo. Que é pior ainda. É por isso que eu vi sem cabelo no ovo hoje. Eu vi. Vai ter um monte de bobagem. Vai ter. Por quê? Porque eles, os esotéricos e os místicos, pelas eras e gerações, tentando compreender o invisível, né? Não tem o bom racuno e o mau racuno, o bom mago e o mau mago. Esses aí são aqueles que vão para o teto das forças espirituais. Eles vão fazer barganha. E então, uns adquirem o poder do bem e outros do mal. Agora, tirando isso daí, o ser humano comum, esoterismo e misticismo, a gente pode ficar até bem perplexo. A gente pode chegar a pensar assim que realmente deve existir uma presença, porque o ser humano, no nível animal dele, que é o nível hoje,
Ele poderia nem existir mais. Na realidade, é tudo comercial, né, professor? Isso aí é tudo uma questão de... Não, como é que é? Fala de novo aquele negócio da criação do arquétipo perfeito. Na explicação dessas pessoas, é que o primeiro modelo criado por Deus é o arquétipo perfeito. Entende? Por exemplo, né, eles falam de todo assim, o sábio, o mago, a mãe... Tudo bobagem. Quer uma bola 8 na caçapa? Põe aí. Mais forte que essa do Encaixa aí. Se procurar pelo ovo, vai achar, né? O arquétipo, o primeiro arquétipo criado, perfeito e tal, é lógico, existe mesmo, existe. Só que ele não foi criado, ele é criador, ele é incriado. Ele sempre existiu, sempre existirá. Isso é Deus. A energia invisível, poderosíssima, campo unificado. Não é o invisível da fantasia, da mente lúdica do ser humano, é realidade energética. Sem partícula, meu Deus. Energia pura. É um negócio que não é discutido no meio científico, aí, porque não há interesse no meio científico em discutir energia pura, gente. Deus, O contato com a consciência. A energia pura é consciência. Consciência pura é o quê? Amor, ela é harmonia. Ela não pensa, não decide nada por ninguém e deixa existir. E a potência de ser dela, olha só por que isso é Deus. Porque a potência de ser dela manifesta o infinito desde sempre. Então, quem é a primeira manifestação perfeita de Deus? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, ele mesmo é o criador de todo o infinito universo. Quem que vem em segundo lugar? O homem que não conhece ele. Deus é o primeiro e o homem é o segundo. O universo é um com Deus, o homem que não é com ele. Quando o ser humano começa a ser um com ele, aí ele começa a renascer pelo Espírito. Ele dentro do universo perdido, sabe lá quanto tempo, vivendo em planetas. Bola 8 na caçapa. Então, existe mesmo um arquétipo perfeito criado, a primeira emanação. A primeira emanação é a emanação contínua. Porque assim, ó, o que ajuda a entender isso? Ou matar, a dar aquela rodada assim no saquinho depois da bola, né? Gente, espírito, Deus é espírito. Sendo espírito é eterno. Certo? Quando a consciência humana começa a entender isso, ela começa a entender o papel dela nesse vasto universo. Olha que frase bonita, né? E aí o papel dela neste vasto universo é contemplar a beleza da existência desse universo. Os céus, as terras e os mares dão testemunho da glória de Deus. Isso é entendimento metafísico. Ele sai da paranoia, da neurose, do medo da vida humana para a segurança espiritual em Deus. E não é uma segurança baseada na fé, é na experiência. Então existe a emanação perfeita. Então, vamos lá. Quem é, então, a emanação? Sem ser, vamos dizer, no manifesto, tá? Porque a gente está tratando isso como um espírito invisível. No manifesto, quem é a emanação perfeita de Deus? O homem que descobre que isso é ele mesmo. Se o espírito perfeito manifesta ele, portanto, é ele perfeito. E quem mais no universo é capaz de entender isso, senão o homem dentro do karma? Qualquer ser, seja arquétipo. Vamos dar uma olhadinha na ideia. Vamos fazer de conta que tem alguns seres com consciência que são arquétipos, mas nunca estiveram na experiência humana, tá? Nunca. Eles são arquétipos com um nível de consciência e vida baseado em crença. Sei lá se existe esse tipo de vida. Porque, veja bem, eles falam que o arquétipo é muito superior ao ser humano, né? A nossa consciência. Mas se o Cristo... É verdade. Tá certo. Né? Se o Cristo... Sabe por que está certo? Porque ele é superior ao ser humano. Quando o ser humano compreende o arquétipo, ele é superior ao arquétipo. Só que quando o ser humano compreende o arquétipo, ele já está sendo espiritual. Ferrou. Porque quando ele compreende o arquétipo, ele é o Cristo, né? E não pode ter nada superior ao Cristo, a não ser a presença, né? Então tá certo a premissa de quem disse isso aí para você. Né? Todo arquétipo é superior ao ser humano, até que o ser humano compreenda os arquétipos. Ou seja, toda forma ou manifestação que é um problema na vida humana, ou uma ideia na vida humana, ou uma crença, certo? Ou o bicho-papão, ou a águia, não importa. Tudo aquilo ali é superior e mais forte que o homem comum, o homem humano.
Né? Olha o poder que ele dá a essas coisas. Enquanto ele crê nisso, né? Mas se ele não crê... Se a faca cair no chão, não tem que riscar 3 vezes, porque senão... Isso é para dar uma ideinha assim, ó. A mente do ser humano é completamente espiritualmente doente, se for analisar do nível neurose. Mas quem está na condição de fazer essa avaliação, vamos avaliar os seres humanos, vamos olhar daqui da 4ª dimensão, não estou dizendo que eu estou nela, tá? Nós estamos vivendo entre 2 mundos. Da 4ª dimensão, ele nem vai ter esse pensamento lá, porque a avaliação lá é que isso aqui é um estado e estágio de consciência, não é doença. É uma informação que não tem. Ele expressa e manifesta vida o tempo todo. Só que ele tem conceito de problemas dentro dessa vida que ele mesmo manifesta. Então, ele é um manifestador livre. Ele é um co-criador inconsciente, com ideias... Agora, você quer coisa mais fértil do que a mente humana? A mente humana é capaz de achar que inventa um arquétipo, que nada. Qualquer arquétipo que ela pensar que ela inventou já existia. Ó, eternamente. Porque Deus é eterno. Então, tem uma emanação perfeita de Deus? Tem. O ser humano, quando ele começa a entender isso, ele renasce pelo Espírito, porque a ele foi dado todo o poder. Olha a Bíblia metendo uma bica nos arquétipos. Professor, é o pensamento mágico. Arquétipo é assunto para técnica. Porque abaixo da presença é só o Cristo, né? Agora, se a gente vai discutir isso no meio acadêmico, eles vão chamar a gente do quê? De crente, etc. Religioso, né? Beleza? Vamos mais um pouquinho no texto lá? Está com 57 minutos aquela gravação. Obrigada, professor. Mas é muito legal falar disso, né? Porque a gente vai lá no Jung, volta, vem na miscelânea, lá na bacia, olha tudo. Clareou muito, não clareou muito. Claro. E isso, a ficha foi caindo para mim, viu? Eu fui pensando sobre arquétipo, as coisas, vendo e tal. Legal. Você vai entendendo e vai soltando, vai entendendo e vai soltando. Então, a gente tem que deduzir, obviamente, que enquanto nós estivermos pensando em arquétipos, nós não podemos imaginar, conceber a unificação, né? Não. A unidade, né? Ele tá avaliando o universo. Ele começou a unificar no nível consciente, mas muito primário. Assim, muito mesmo. Para o nível da prática, desconsiderável. Acaba sendo um empecilho, né? Fica entre, né? Você e a unificação, né? É uma pedra de tropeço. Necessário. Pedra de tropeço, exatamente. Nível de consciência. A gente não pode julgar, gente. A gente não sabe quanto tempo tem nossa alma, quantas experiências nós já passamos e as bobagens e crenças que a gente já pode ter tido. Porque o próprio Joel, nós não estamos defendendo a reencarnação, não. Nós estamos em classe privativa. E o Joel fala lá que, no jornada, ele teve lembrança de meia dúzia de reencarnações dele num determinado período da vida dele, lá da individuação dele, da comunhão interna, e ele viu que aquilo serviu só para provar que existia, e ele viu algumas coisas, e depois aquilo foi como se fosse fechado, não foi necessário, entendeu? Uma palavra que não existe, hein? A desnecessidade de vasculhar uma biblioteca de gibis. Porque são isso que são as nossas vidas passadas. Porque qualquer trauma ou treta com alguém tem que cair nessa pela graça. Não pelo poder de algum karma. Aquilo que eles chamam de acesso ao campo acástico, né? Tudo bem. Ele acessa o campo acástico. Sabe o que acontece? É como um sonho, onde vê várias coisas e imagens. Aí, acessando o campo acástico e revirando lá dentro, de repente ele percebe quem é. Que aquelas imagens mentais e lembranças não significam nada, porque ele é um ser existente. Ele ali é livre. Senão, não existe liberdade e mobilidade espiritual livre na iluminação. Agora, o que será que cria um iluminado depois que ilumina do lado de lá? Nossa, esse é um dos maiores mistérios. Exatamente. O que será o quê? O que será o quê, Sandro? Será que criam os iluminados depois que eles vazam para o lado de lá? Ah, tá. Tem algumas dicas no Joel, mas
É o São poucas que eu não as vasculhei, não estão na minha mira e eu tirei o assunto da pauta, se um dia ele aparecer. Então, quem trata disso aí é porque, assim, ó, é o métier da pessoa, você entendeu? É o trabalho da pessoa, é o conhecimento da pessoa. Ela está ali estudando arquétipos. Imagina só se os psicólogos e psicanalistas passassem a estudar arquétipos em massa. Nossa, que revolução! Revolução. Eles estariam próximos de, daqui a algumas décadas, admitir o invisível. Sim, verdade. Pegar essa conclusão. Para o mundo é uma evolução muito grande, né? É uma conquista muito grande chegar nos arquétipos, né? Para a vida humana, né? Não, porque aí nós estamos falando de, academicamente, se fosse possível, considerar os arquétipos como manifestações de ideias espirituais. Ideias espirituais. Porque o meio acadêmico, ele corre de avaliar a questão religiosa. E a base arquetípica da mente humana é religiosa. Desculpa aí. Parece um anjinho. O natural da mente humana leva ele para o desconhecido e para o oculto. É inevitável. E é negar isso que faz o ser humano dar poder ao que não tem, porque ele cultua o que ele imagina. Né? Vamos pegar um pouquinho aqui mais? Aqui. Veja o seguinte exemplo. O mundo era plano. Olha que legal, né? Olha que emenda, né? Veja o seguinte exemplo. O mundo era plano, era quadrado. Por milhares de anos permaneceu desta forma, até que Galileu descobriu que não era. Então ele se dobrou e se curvou e era plano, ou ele já era redondo antes de descobrirem. Já era. Então essa verdade é a verdade antes que nós a descobríssemos e antes que o planeta todo a descobrisse. E essa verdade é verdade antes que a Terra existisse como manifestação no universo, gente. Porque há uma troca, um planeta não existe para sempre, o Sol, a gente sabe muito bem disso. Ok? Então essa verdade é tão antiga quanto o próprio infinito. Então aqui é um salto. O salto quântico da compreensão kármica para a compreensão presença é tremendo, tremendo, tremendo. E a gente só vai tendo noção disso com uma certa perplexidade dentro das compreensões da prática. O grau de perplexidade, ele se torna o grau de discernimento. É na mesma proporção, tá? No mesmo grau em que eu estou perplexo, eu estou discernindo. Então, eu já não estou longe lá da dúvida. Eu não estou mais procurando por Deus. Eu estou aprendendo a conhecê-lo em todas as situações, porque ele é o ser manifesto em mim. E a mim foi dado todo o poder. O praticante, ele vai crescer nessas ideias, tá, gente? Legal isso, ó. Se a gente não crescer nessas ideias, nas nossas elaborações, meditações e reinterpretações, nós estamos limitando a nossa própria mente. Tá? Pensar sobre o poder de Deus que é manifesto através do humano que passa a conhecer a verdade, ele não vai manifestar tudo de uma vez. Ele vai ser ali um centro da consciência divina em algum grau. A consciência divina emanando ou explicando ou testemunhando ela mesma. Tem uma frasezinha que é assim, ó, o Paráclito dá testemunho dele mesmo. Tá? Você sabe o que é isso? Por que o Paráclito dá testemunho dele mesmo? Quem é o Paráclito? É o Espírito da verdade. Aí colocaram no Espiritismo o apelido de Paráclito, porque ele já foi uma cacetada na época dele, mas não. Ele era o buraco da fechadura para enxergar lá de lá, ou Paráclito. O Paráclito é a consciência que compreende e passa a experienciar a verdade. Porque o Espírito da verdade dá testemunho dele mesmo. Se o Espírito é a verdade, ele vai dar testemunho através da consciência do praticante, porque ele descobre que ele é consciência desse Espírito. Então, ele sendo verdade, ele é quem? O Paráclito dá resposta a todas as perguntas. Não foi a promessa de Jesus? Que viria o Paráclito, que responderia todas as perguntas, tintim por tintim. Todos os pingos nos is. Não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus chama isso de o Espírito da verdade, porque o Espírito responde todas as perguntas.
e derruba o que é humano para que o homem se torne espiritual. Então, o Paráclito dá testemunho dele mesmo. Então, o praticante dá testemunho do quê? Dele mesmo, da verdade nele. O caminho da prática é esse. Então, nós temos que saber o que é ser um praticante para corajosamente assumir isso, nem que seja no pensamento, porque eu posso assumir isso no pensamento. O problema toma conta de mim facinho, por que eu não posso botar outro brinquedo lá no lugar? O brinquedo do poder. Que poder? Poder nenhum, porque eu sou um com o Espírito. O Espírito aqui, que é o dono das formas. Então ele está tomando posse. Como que foi possível lá? Quem que foi que fez a demonstração diante dos magos do faraó lá? Que o cajado dele virou cobra e tal, não sei o quê. Foi Moisés? Moisés. Foi. Eles estavam fazendo guerra de magia. Olha, guerra de demonstração de magia. E o Moisés usando o poder de Deus ali. Tá claro? Agora, nós vamos desejar usar o poder de Deus humanamente? Não. Nós vamos entrar na experiência do testemunho. E entrar na experiência do testemunho, gente, é um deserto. Por que é um deserto? Não tem ninguém nessa experiência. Bateu esgotamento agora. Não tem ninguém nessa experiência. Ela é solitária, quando muito compartilhada com alguns que falam desse assunto. Ok? Tem uma aula do Joel. Qual é a aula? Será que é no canal do Regis? Que aparecem umas montanhas antigas, um lugar onde os barbudos se encontravam, ou gente de bigode, sabe? Iam só homens. Aquelas pessoas iam lá para entrar nessa experiência ali, assim, intensamente, e para entrar com conflitos ali deles, até sexuais. Certo? Eles iam ali para ir para uma batalha espiritual na consciência e adquirir um pouco desse conhecimento. Um pouco. Agora, será que não houveram esses lugares onde se aprendia exatamente isso? Porque não precisa de mecânica quântica para entender invisível manifesto, não. Precisa de ciência para entender Deus. Mecânica quântica é o nível de acúmulo de consciência que essa civilização chegou por usar a mente e a vontade para manifestar essa realidade de agora. Então eles vieram dentro do bem e do mal, dentro do bem e do mal, dentro do bem e do mal. Não interessa. A sociedade evoluiu, mesmo com os iluminados passando por aqui, a sociedade não evoluiu baseada nos princípios iluminados, nos princípios da verdade. A sociedade evoluiu demoradamente, sofridamente, a custo de muitas vidas e muito sofrimento, muita ignorância, dentro do bem contra o mal. Agora, dentro do bem contra o mal, o nível tecnológico sobe, a galera começa a descobrir a Matrix. Como é que vai esconder o sol? O sol desperta na consciência interior. Começa a falar, opa, peraí. É uma revolução isso aqui. Revolução individual pacífica. Não prejudica o sistema. Não intervém nas igrejas. Como aqui não. Então, é esse assumir essas verdades como... dá um pouquinho mais de crédito à verdade na consciência e na contemplação ali, porque é o mesmo poder que nós estamos dando às coisas humanas. É o mesmo. Aqui, ó. Veja o seguinte exemplo. O mundo era plano e era quadrado. Por milhares de anos permaneceu desta forma, até que Galileu descobriu que não era. Então, de repente, a ideia de que o mundo era quadrado começou a se dissolver. A ideia de que era plano começou a se dissolver. E com Cristóvão Colombo, essa ideia desapareceu completamente. Mas enquanto ela foi sendo dissolvida, bastante gente apanhou. Foi parar na fogueira, né, e tal. Apenas falar desse assunto aqui era um problemão. Era questionar Deus. Era heresia máxima. E era mesmo. Né? Então, até que com Colombo essa ideia desapareceu completamente. Então, quando uma ideia vai ser dissipada, então, de repente, a ideia de que o mundo era quadrado começou a se dissolver. Mecânica quântica começa
começa a dissolver a ideia de que o mundo é material. É o começo de uma dissolução. E essa dissolução ela é mais real e mais intensa para aqueles que estão mais dentro da verdade, né, gente? Aquele todo mundo que pulou dentro do funil. Ele falou, o pessoal está tentando escapar do funil e o truque é pular lá no meio. Tchau. Ele está lá na borda, ele pula lá para dentro. Aqui, ó. Não, de forma alguma. O mundo continua da mesma forma que sempre foi. Mas agora, nesse conceito dele, não, mas agora, nosso conceito dele é próximo da realidade. O Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol? Uma ideia que é substituída por outra é porque a outra deve ser assimilada e não porque ela é mentira. Era mentira que a Terra era redonda? Ele está fazendo uma menção aqui, gente, a questão da crença e do apego à crença. Negar o fato. Aqui. Existia um mundo quadrado? Não, peraí aqui. Existia esse mundo quadrado? Onde? Na percepção ilusória na mente das pessoas. Galileu, Copérnico, Cristóvão mudaram a forma do mundo para a forma que é hoje. Não de forma alguma. O mundo, eles mudaram para a forma que é hoje? Está perguntando aqui? Não. De forma alguma. O mundo continua da mesma forma que sempre foi, mas agora nosso conceito dele é próximo da realidade. Então, a ideia espiritual também tem que dar um salto, senão ela não sai lá do karma. Agora, a gente teve esse assunto explicado por Jesus, por Buda e por muitos outros. Muitos outros. E outros desconhecidos que acessaram e viveram essa verdade. Esse no número maior ainda, tá? Desconhecidos, anônimos. Então, não tenhamos a ilusão de que o mundo, mesmo com a tecnologia, esteja ao alcance do discernimento espiritual, mas é responsabilidade dos praticantes seguir por anos a fio, desenvolvendo essa compreensão, porque o salto vem. Os saltos, os cliques, as percepções. O Joel deixa claro lá no Arte Correto Espírito e aqui nesse texto, que essa ideia na mente ela está derrubando em nós, está libertando uma consciência para que o problema que vem a ela não tenha poder. Nós estamos trabalhando, nos libertando dos grilhões da consciência humana, porque essa prisão é a mente, para que os problemas que venham a nós não tenham poder. Porque senão, gente, todo o universo seria estritamente matéria, material, e Deus zero, que é o que a ciência mais cética pensa que é. Né? Tem muitos cientistas que acham que a gente é uma sorte tremenda do universo, existir um planeta Terra. A sorte deles é que Deus existe e eles não sabem disso. Então, eles existem aqui também, né? Os cientistas. Aqui, ó. O Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol? Agora sabemos que a Terra gira em torno do Sol, mas houve um tempo quando se acreditava no contrário. Isso era uma ilusão universal. Todos acreditavam nela, mas era ilusão externa? Não. A Terra sempre girou em torno do Sol. A ilusão existia na crença universal ou no pensamento humano universal. Do mesmo jeito que hoje existe a crença universal kármica em dois poderes. E isso aí para a gente ficar perplexo, isso é toda a realidade do conhecimento espiritual do planeta Terra, é baseada nisso. Então a gente vê que cair para o esoterismo e misticismo não adianta, cair para os neos espíritas não adianta, certo? Cair só na ciência não adianta, cair na visão materialista da vida não adianta. E cair por meio acadêmico também não adianta, porque o meio acadêmico ele é mestre em arrumar desculpa para negar fatos.
Eles são advogados contra as evidências. Por quê? Porque os inimigos se levantam contra a verdade. A verdade choca e causa. E não é essa verdade aqui da classe, não. É a verdade quando isso não consegue ser mais contido, tá? Quando a coisa se torna o que se tornou com a Joel. Porque o assunto meio que passou batido. Foi antes da modernidade, 3 gerações atrás, sem internet, sem nada, malemar tinha as fitinhas cassete. Não cutucou o sistema. Nem nunca vai cutucar. Né? A gente não tem como saber, tiremos da nossa ideia, o que pode acontecer nos próximos 20, 30 ou 40 anos com a prática. A gente tem que saber o que acontece no nosso dia da prática. E que isso nos baste. Porque eu fui percebendo isso para mim também. Para mim também. Porque é a única chance que tem disso aqui se tornar cada dia um pouco mais realidade para nós. Um pouco mais. O resto, gente, não é com a gente. Tornar isso... Oi. Porque se a gente pensar que quantos anos tem, né, que Joel começou o trabalho dele e partiu, né? E nada aconteceu, né? Assim, em termos de um movimento mundial, não, né? Não, nem nunca vai existir. Mas assim, hoje seria outra coisa. Outra coisa. É outro momento da história. Da velocidade da informação hoje, né? Velocidade da informação circula. Tem outras demandas, certo? Mas o que poderia acontecer, professor, se tivesse um exemplo, 10 Joéis hoje? O outro momento é um outro momento e tem outras demandas. Não sabemos, Ricardo. Porque às vezes, assim, a gente é praticante, né? Mas tem a curiosidade também, né? Seria mais polido que eles fossem formando praticantes na mesma arte pelo maior número de anos possível. Essa seria a principal preocupação. Para aquilo ali não ficar com aqueles 10. No tempo do Joel tinha um monte de gente. Deve ter pelo mundo aí. Essa é uma preocupação menor para a gente, tá? Praticantes bons, tal. Deve ter, né? Não é assim também, não. É a gente que não sabe e ninguém entrou em contato e o assunto está ebulindo aqui dessa forma. Dessa forma. Né? Aqui, ó. Agora, então, é só um estado de crença humana, um estágio. Então, do mesmo jeito que um dia não se sabia que a Terra orbitava o Sol, acreditava que ela ficava parada e o Sol girava em torno dela. Né? E do mesmo jeito que achava que um dia a Terra era quadrada, as crenças humanas um dia vão cair pela mesma lógica. Pode demorar pra caramba, não interessa. No começo, teve gente que começou a perceber que a Terra era redonda. É gente de percepção. E a prática? É para a gente de percepção. A gente começa a perceber e viver essa realidade. Aqui, ó. Pode compreender isso? Agora, existe uma crença humana universal. E no momento em que assimila essa crença, ela passa a ser minha. E o indivíduo até toma posse da crença, né? Então eu digo, estou doente e agora, após receber essa crença, estou realmente doente. Porque ali ele está espiritualmente doente, afirmando a doença. Agora existe uma crença universal. E no momento em que assimila essa crença, ela passa a ser minha. Então, do mesmo jeito que a gente toma posse de bobagem, a gente pode começar a tomar posse de verdade. Agora, por que tomar posse da verdade dá um pouquinho mais de trabalho? Gente, porque eu estou condicionado, viciado na outra coisa ali. Eu vou desapegar, eu vou passar a abstinência. Né? Abstinência de erros humanos. Depois da minha aceitação dessa crença, a ideia da doença deixou de ser universal e passou a ser pessoal. Eu a tornei uma realidade em minha experiência. Por que isso aqui? Aqui. Depois da minha aceitação dessa crença, a ideia da doença deixou de ser universal e passou a ser pessoal. Eu tornei uma realidade em minha experiência. Agora, vamos ampliar isso aqui. Eu não sei nem por que está aqui. Está em negrito. Foi você que pôs em negrito, Magno? Vamos aproveitar que não foi à toa que ela deve ter posto em negrito isso daqui.
Isso aqui, se a gente ampliar isso aqui, eu vou ler de novo, porque eu falei que a gente vai ampliar. A gente vai ampliar isso aqui. Eu vou ler de novo. Depois da minha aceitação dessa crença, a ideia da doença deixou de ser universal e passou a ser pessoal. Eu a tornei uma realidade em minha experiência. Ele foi tornando cada vez mais. Tomar posse de uma realidade espiritual é começar a afirmá-la diante do testemunho contrário, que é o problema ou a doença, até que ela seja válida. Agora, ela não vai se tornar válida ou não vai validar por poder da mente. Ela vai se tornar válida porque é verdade. Então, o nosso entendimento de praticante é compreender por que essas verdades são verdades. Ok? E a mente sofre um choque. Um choque. Um pintinho que sai do ovo é um choque. Uma criança que sai de um útero é um choque. Ok? Alguém que passa por um trauma na infância é um choque que muda a vida dele talvez por toda a vida, se ele não tiver, se a consciência dele não buscar um socorro. Ok? Muita coisa é um choque. Olha só, a ignorância de uma bomba atômica foi uma fratura social na história do planeta Terra, que não quer dizer muita coisa, não. Não é? Tal calamidade não comoveu suficientemente a humanidade para avaliar a questão átomo, que foi a coisa que criou a coisa. Então, eles continuam dando atenção a outras coisas menores. Pesquisar o espaço longínquo, se há vida extraterrestre em outro lugar. Você sabe o que é isso? É distração de mente espiritualmente infantil. Agora, não vamos criticar as crianças que estão brincando no parquinho? Não. É por causa de todas essas brincadeiras das crianças do parquinho que a gente vai entendendo como sair do parquinho. O parquinho vai virando o cemitério de horrores, né? Quando a gente vai ficando mais maduro na vida. Que porcaria de vida humana é essa? Que rolo é esse? O indivíduo com discernimento espiritual, ele vai percebendo que a vida está virando um parquinho de porcarias. Ainda que ele aproveite de várias delas, tá? Porque a gente vê o caos e o ser humano refém. O caos e o ser humano... O ser humano é refém do medo o tempo todo. Porque a questão espiritual não é avaliada. Agora, se a questão espiritual não for avaliada do ponto de vista metafísico, ela nunca vai se tornar realidade humana. Por isso que o cientista cristão torna isso real, porque ele avalia isso do ponto de vista metafísico. Olha só, ele vai aonde os mais altos acadêmicos nem sonham, por mais fantástica que seja a mente deles. Então, quem são os cientistas verdadeiros do planeta Terra? Os cientistas de Deus, os cientistas cristãos, os homens que enfrentam a maior batalha, né? Conhecer o seu próprio ser. Do que eu sou feito. Quem é que me manifesta? Vamos voltar aqui para a mente. E isso aqui, gente, esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui, é uma aula do nível desse texto aqui mesmo. Né? Vamos seguir aqui para não ficar... para não chegar no nível enchimento de linguiça, né? Depois da minha aceitação dessa crença, a ideia da doença deixou de ser universal e passou a ser pessoal. Eu a tornei uma realidade em minha experiência, as crenças humanas. Então, para tornar a realidade espiritual vivência em nossa experiência, nós vamos usar o mesmo caminho. A mesma espada. Porque o ser humano vive pela guerra. E na entrada no mundo espiritual, nós vamos entender a guerra espiritual. Quando a guerra espiritual é entendida, é a espada que vai para a bainha. Por isso que Jesus disse que ele não veio trazer a paz. Ele veio trazer a espada. Essa espada é afiada, de 2 gumes, né? E corta o quê? A crença humana. Por isso que tem esse poder. Né? Eu vim trazer a espada e não a paz. Porque a paz do Cristo é só com a habilidade vamos dizer, a habilidade do manejo dessa espada. Porque essa espada não é mais a espada que sai da bainha.
essa espada é a consciência. Ou a palavra é a consciência. Ou a pedra arrancada da montanha sem auxílio das mãos é a consciência. A coisa mais poderosa que existe. Ele está tomando posse do arquétipo. Ou o arquétipo está tomando posse dele. Tanto faz. É um abraço entre o pai e o filho. Agora, se Deus é o pai e o Cristo é o filho, que outro arquétipo no universo que tem poder nessa relação? O pai e o filho olham um para o outro e olham, filho, é tudo nosso. Né? É tudo fruto em solo sagrado. Né? Eles entendem, está entendida a questão consciência. Né? Vamos a um trechinho aqui. E o problema é que aceitamos essa crença inconsciente porque ela já está no inconsciente da humanidade. Humanidade como humanidade em geral, tá? Não é no inconsciente da humanidade como egrégor, a energia. Não, a humanidade é inconsciente, está no inconsciente da humanidade. A humanidade no nível kármico já é inconsciente. Por isso que ele diz aqui, o problema é que aceitamos essa crença inconscientemente, porque é inevitável aceitá-la. É compulsório, não tem como, porque ela já está no inconsciente da humanidade. E a menos que possa encontrar um metafísico que desordene, ou desordene, deve ser desordene, né? É a menos que possa encontrar um metafísico que discorde, desculpe, eu estou lendo errado aqui. É a menos que possa encontrar um metafísico que discorde dessa crença, que se recuse a receber essa crença, mesmo que eu afirme que estou doente, e que se recuse terminantemente a deixar essa ideia de doença entrar em sua consciência, ou seja, o metafísico está atendendo o outro, e que possa dar um passo atrás e dizer, espera um minuto, como isso pode ser verdade se existe um Deus e esse Deus é infinito? É o praticante no início da prática tentando pôr essa verdade em ação, tá? Ele não vai pôr a verdade em ação, é ela que vai se tornar válida para ele. Quando ela se torna válida para ele, ele está se tornando lei. Não é ele que vai pôr ela em ação, vai se tornar válida para ele. Então, como que o praticante começa a prática? Aqui, ó. Né? O cara apresenta a doença que possa dar um passo atrás e dizer, espera um minuto, como isso pode ser verdade se existe um Deus e esse Deus é infinito? Não tem uma frase no Caminho Infinito que diz assim, ó, que o primeiro raio da iluminação se dá quando há o primeiro questionamento da verdade? Tem essa frase lá no Caminho Infinito. O primeiro raio da iluminação se dá quando há o primeiro... Eu vou parar aqui, vou até pegar lá. Quer ver? É só colocar o primeiro raio aqui e vai direto lá. Não é bem aqui. Ó. O primeiro raio da iluminação traz um fulgor do divino, do imortal, do eterno, mas não é isso aqui, não. Será que é lá no capítulo 10? Eu acho que é no começo do livro aqui mesmo. Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. E é bem no comecinho, no capítulo 2 aqui, ó. A iluminação espiritual começa a nos ser concedida quando da primeira busca da verdade de nossa parte. Acreditamos estar procurando o bem e a verdade, contudo,
Foi a luz que começou a brilhar em nossa consciência e nos impeliu a dar aqueles primeiros passos. E você sabe aonde é esses primeiros passos? Não é quando começa a ler o livro de Joel, não. É quando há, em algum momento da nossa vida, na nossa história da nossa sombra, surgiu dor e questionamento. Por isso que eu lembrei disso lendo esse texto aqui, ó. Aqui, vamos fechar aqui o caminho infinito. Voltar aqui para o texto. Aqui, ó. É aqui, vamos ver. É aqui, ó. Como isso pode ser verdade se existe um Deus e se esse Deus é infinito? O primeiro raio da iluminação é concedido quando da primeira busca da verdade de nossa parte. É quando lá na infância, geralmente até na infância, está questionando a verdade sobre Deus. Que porcaria de mundo que é esse se tem um Deus? E a criancinha normalmente está sentindo amor ali ou alguma coisa, compaixão humana, tá? É consciência iluminada mesmo. Não foi assim que o Buda nem ficou sabendo que tinha tristeza. O rei não deixou, porque já avisaram que o cara era fodão. Então o rei tentou deixar ele o mais tonto possível. Só que ele não era tonto. Dentro dos domínios do rei, ele já era, do castelo, ele já era inteligentíssimo. Bastou ver a doença para ele mandar tudo para aquele lugar. Falou que se dane, tem que ter a solução para isso aqui. Como assim? Nós ficamos na competência do nosso castelo aqui, enquanto o mundo acaba. Era como se ele vivesse numa paragem espiritual e, de repente, descobrisse o umbral. Ele falava, não, lá é mais legal. Certo? Então, a iluminação nos é concedida quando da primeira busca. Quando a gente questiona Deus. Quem questiona Deus é questionar mesmo, gente, chega a esse conhecimento em qualquer época. Vida mística. Em qualquer época. Não é porque pedir, obtereis, bater e abrir-se-usar, é para aqueles que pedem, bate, pede, bate. O camarada é teimoso, hein? Não morre, desgraçado. Vamos ver se a gente vai caminhando aqui já para dar um encerramento aqui. E a menos que possa encontrar um metafísico que discorde dessa crença, que recuse a receber essa crença, mesmo que eu afirme que estou doente, e que se recuse, que o metafísico, né, se recuse terminantemente a deixar essa ideia da doença entrar em sua consciência, e que possa dar um passo atrás e dizer, espera um minuto, como isso pode ser verdade se existe um Deus e esse Deus é infinito? E isso acaba com a ilusão da doença. Não é de uma hora para outra, não. E isso acaba com a ilusão da doença, é quando o indivíduo vai entrar por isso aqui, desenvolver isso aqui. Existe um Deus e Deus é infinito, então a doença não pode existir. Consegue entender isso? Quando o Joel está falando consegue entender isso, ele está falando que isso aqui tem que ser desenvolvido na consciência. Agora eu vou desenvolver compreensão e convencimento de mim mesmo. E essa compreensão e convencimento de nós para conosco mesmo, ela vem pela graça, porque está sendo entendido uma verdade, e não porque a gente está ficando super poderoso em inteligência. Eu estou compreendendo a verdade vai me convencer. Eu estando convencido dela, foi a ação do Espírito que revelou a verdade dentro da minha compreensão. Porque eu busquei por ele. Que legal, né? Então, na prática, a gente continua buscando por isso dentro de nós. A gente tá derrubando um matagal, um monte de bambu na frente. Isso aqui são as crenças e os nossos condicionamentos e sentimentos, irmãos. Tranquilo. Que o facão esteja afiado, que a gente continue na picada, porque é desse jeito mesmo. Buscando com sede por isso, isso se desdobra de dentro para fora, porque nós vamos ser convencidos pela verdade, que é verdade por si mesma. O eu humano em nós é mestre em negar isso. Gente, é o inimigo. Por isso que o inimigo foi tomado como o diabo, certo? Que é para impossibilitar o humano de chegar a Deus. Agora, você acha que Deus deixaria alguém entre ele e seu filho? Tanto não deixou que ele é o próprio Espírito que o manifesta. Ele é um com o filho sem que o filho saiba. Até que o filho descubra isso de volta. Então, é o processo de confiar, experienciar, compreender, confiar, experienciar, compreender.
nossa consciência é o barro do oleiro, né? E quem diz que esse oleiro é a mão humana? Não, é a mão divina. Né? Acho que tem um lugarzinho do Joel que fala desse negócio do oleiro. Beleza? Acho que... Deixa eu ver aqui o texto. Ó, consegue entender isso? Ou seja, a prática não é só contemplação. Dentro da contemplação tem que ter muito questionamento. Deixa o chicote estar lá. Imagina ir para um lugar na consciência, e a consciência é a nossa alma, onde o couro pode comer, enquanto eu descanso ali dentro. Deixa o couro comer. Então a gente vai deixando o couro comer nos problemas também, não é? Quando a consciência está tranquila, não há tempestades, nem dentro nem fora. Isso tem uma razão tão forte que isso é o cajado, né? É o cajado do pastor. Lembrei de novo, já que falei disso em aula, uma padaria que tem aqui em Cambuí, até reformaram o banner lá, tem um Jesus com cajado assim. E está escrito lá, né? Eu não disse que seria fácil, apenas que valeria a pena. Será que tem isso na Bíblia? Depois eu vou procurar. Beleza? A gente fica aqui com a aula de hoje. Foi muito legal entrar a história do arquétipo, porque olha, a história do arquétipo surgiu na Ariadne lá, não foi à toa, não, porque vinha aquele trecho no texto aqui, isso aqui fica gravado nessa aula, e derruba, para mim já caiu a tempo já. Acho que não. Quando eu cheguei no Joel, o negócio do arquétipo caiu praticamente imediatamente. Não perdi, foi, mas é por quê, né? É porque eu já tinha comido muito disso aí já. Não arquétipos exatamente, mas dado poder a tanta coisa já nessa busca aí que foi mais fácil soltar arquétipo, foi um acréscimo, né? Beleza? Dá para nós dormir mais tranquilo hoje, hein? Tá bom? Ó, o pessoal novo que entrou na sala, os alunos da sala têm direito a uma consulta de meia hora comigo, geralmente ajuda bem. Tá? Não é todo mundo que marca, mas podem marcar. Agora é tudo marcado comigo mesmo. Aquele negócio lá a mudança, a saída da Viviane lá, e o negócio da parte administrativa da classe vai ser comigo por enquanto, porque já pus 3 vezes pessoas e ajudaram por um tempo e foi boa ajuda, mas as 3 vezes que eu pus, houve não exatamente que houve motivos, houve mudanças que moveram peças, né? É isso. Então eu fico cuidando, não é tanto Você precisa mandar um Pix lá para a gente? Tá. O número de pacientes que eu atendo fora vocês é bem menor do que antes. Parece que com o trabalho da classe veio tempo para eu poder dar essas 3 aulas. Interessante, né? Então aparece gente para atender, mas é bem menos, bem menos. A gente vê que o canal não cresce assim, do jeito que seria esperança humana. Então, a gente faz o quê? Vai observando o movimento e vendo o que acontece com isso, porque é sério demais para ser levado por nós para o descrédito. Sério demais. Né? E, ao mesmo tempo em que é sério, é dinâmico, é heróico. Né? Gente, não é qualquer coisa. Então, como não é qualquer coisa, não pode ficar sem chegar em algo que ultrapasse o satisfatoriamente humano. Ultrapasse. Então, sigamos em frente. Beleza? Estou disponível aí para quem precisar da consulta de 30 minutos da classe. Manda mensagem no meu privado, eu marco. Certo? E é isso. Né? E as classes vão suprindo bem, né? O pessoal antigo foi recebendo cupons de classe privativa número 1, então, praticamente, eles têm tudo. O pessoal novo entrou e está entrando em outras classes, por isso que vocês não têm classe privativa número 1. Classe privativa número 1 são as 42 aulas do Caminho Infinito, né? E a gente trata isso com quem? Com essa turma aqui. Não existe vídeo no YouTube, aqueles vidinhos de propaganda. Olha, se uma hora surgir, eu aviso a vocês antes como vai funcionar e por que está sendo usado. Mas até hoje não surgiu vontade nem ideia nenhuma para isso.
Para quê? Vamos vender para quem isso? Então, a gente vai estudando, já que é isso que a gente tem, e que isso que a gente tem seja tudo que nós precisamos nesse momento. Porque o resto não vai vir por ideia ou esforço humano, mas vai vir por esse fluxo e esse movimento. Então, ter acabado a Rádio Mundial e a gente não ter muitas referências no Brasil dessa prática não quer dizer nada. As referências que nós temos bastam para o número de simpatizantes, vamos assim dizer. De sobra ainda. As referências que nós temos vão sempre ser ser assim, abundantes para aqueles que chegarem nesse assunto. De sobra, sim. Como é que os 12 cestos cheios, sempre, mas vazia nunca. Então, vamos ver. O Joel foi aprendendo a pagar para ver depois que o caminho infinito começou a crescer, tá? Até então, eu acho que ele não tinha muito pensamentos a respeito disso, não, tá? Para ele era normal ser um praticante em qualquer lugar dos Estados Unidos. Depois do caminho infinito, como ele foi vendo como aquilo guiava ele, aí ele foi. Por isso que ele ficou com tanta expectativa disso para o futuro. Ele sabia muito bem o que ele tinha deixado e o que não ia assumir. E que quem procurava achava. Eu conhecia a mecânica disso. Né? E ninguém aqui é maior que ninguém. Nós achamos isso aqui todo mundo junto. Porque uns aninhos a mais para um ou para outro não quer dizer nada. Nada. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado por dar a aula de hoje. Beleza? A gente tem aula quando agora? É aula... É sábado? Domingo, né? Sábado. Não, é sábado. Ah, professor, esse final de semana é domingo. É praticando a presença? É praticando a presença. Então tá bom. Então tá bom. Todo domingo, das 8 ao meio-dia. A missa mais longa do planeta Terra. Nem o Papa ia aguentar isso aqui. Então tá bom, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, noite. Aula maravilhosa, como sempre. Verdade. Tchau, pessoal. Boa noite.